fiquei viúva em 1972, novembro de 72. E eu percebi que, além da revolta, da minha situação de frustração, de desespero, da perda do meu primeiro marido, 40 dias apenas vivendo juntos, depois de 8 anos de casado, um sonho assim de tantos anos, eu me vi necessitada de encontrar um sentido para a minha vida. E nessa busca, eu comecei a fazer faculdade de serviço social, porque eu achei que se eu doasse a minha vida para os mais carentes, os pobres, eu ia preencher aquele vazio deixado por ele. Mas, começando a fazer a faculdade, eu vi que não bastava aquilo, mas o vazio continuava e o sentido da vida precisava acontecer. Foi quando uma senhora, Dona Geni Norena, ela me acolhendo para trabalhar com ela numa escola infantil, ela me encaminhou para um padre no Colégio São Joaquim, ali em Lorena mesmo. Ele vai te acolher como ninguém. Tá aqui o bilhete e você entrega para ele, tá bom? Nas mãos dele. Obrigada, Dona Geni. Por nada. Sua bênção, padre. Oh, Deus abençoe, minha filha. Padre, Dona Geni pediu para entregar esse bilhete para o senhor. Ah, Dona Geni. É sobre um encontro de jovens. Você precisa conversar com o Júlio Brebal, lá na secretaria. É lá que é feita a inscrição. Obrigada, padre. Aqui é a secretaria? Oi, aqui mesmo. O senhor é o Júlio Brebal? Sim, sou eu. O padre Jonas pediu para eu vir aqui fazer a minha inscrição para o próximo encontro. Ah, que bom. Seja bem-vinda, viu? Vamos então fazer a inscrição? Como que é o seu nome? Luzia Santiago. Luzia Santiago. Logo em seguida, dias depois, eu estava fazendo o meu primeiro encontro de jovens, o meu primeiro encontro pessoal com Cristo. E foi o grande momento da minha primeira conversão. E agora, nesse momento da oração, vá fechando seus olhos, que a oração vai ser conduzida pelo Júlio. E você vá se abrindo já ao amor de Deus na sua vida. Agora é o momento para nós entregarmos a nossa vida para Ele, para Jesus. Deus não te trouxe aqui neste encontro por acaso, meu irmão e minha irmã. Deixa que Jesus vá entrando no seu coração. Dê espaço para o Senhor na sua vida. Quero te entregar o deserto que se encontra no meu coração. Toda a secura. Que hoje o meu coração se encontra. Mas é olhando pra ti que eu tenho esperança. Esperança que o deserto vai florir. Que o deserto já está florindo. Muito obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor não esqueceu de mim. Porque o Senhor não estava indiferente com o que eu estou vivendo, com a minha dor, com a minha saudade. Então foi nesse encontro de jovens
que eu pude perceber a importância de eu entregar a minha vida para Cristo. Eu encontrei em Jesus o sentido da minha vida, o sentido para a minha existência que eu tanto procurava. E dali para frente, quando o Padre Jonas me atendeu em confissão, eu percebi que eu não era apenas um encontro de jovens, um retiro, mas eu precisava continuar, eu precisava perseverar. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o Padre Jonas, veio a inspiração, Maranatá, isto é, vem Senhor Jesus. Onde os jovens ficariam um fim de semana inteiro, ouvindo a palavra de Deus, a oração, um encontro de conversão mais profundo, porque foi implantado na nossa diocese, por sugestão de Dom Antônio Miranda, o nosso bispo na época, que o Padre Jonas fizesse um catecumenato para os jovens, a partir do documento Evangelho Enunciante, isto é, evangelização no mundo contemporâneo. Evangelho Enunciante, evangelização contemporânea, é o documento do Papa Paulo VI. Sim. Leia atenciosamente esse documento e veja o que você pode fazer. Você já trabalha com jovem e com jovem é mais fácil. Dom Antônio, eu vou ler o livro assim como o senhor pediu e vou rezar. E lhe trago uma resposta. Sim, Padre Jonas, Deus abençoe. Estou esperando a sua resposta. Obrigado, Dom Antônio. Os jovens, eles passavam pelos encontros e retiros do despertar da primeira conversão e em seguida se engajavam nos grupos de jovens. E engajados no grupo de jovens, eles faziam as suas experiências de oração da renovação carismática católica, seguindo na doutrina da Igreja esse apelo de evangelizar pelos telhados. Sair dos púlpitos e levar a evangelização dentro do documento Evangelho Enunciante de Paulo VI. Os jovens se entusiasmavam cada vez mais. O Padre Jonas, em meio a tantos jovens, começou a haver uma necessidade de um lugar para os encontros, os retiros espirituais com a juventude. A nossa busca de um local, nós conseguimos do Gandur Zeraik e da Isis, uma fazenda em Areias, onde passou a ser o nosso encontro para os nossos retiros de jovens. E nesta fazenda, justamente nela, em Areias, é que nós podemos dizer, começamos uma revolução no Vale do Paraíba. A Revolução Jesus. Foram 2 anos em Areias e começamos a luta pela construção dessa casa. A Casa de Maria, a nossa casa de retiros. Que luz aqui no Vale do Paraíba. Não havia comunidade ainda. O Eto estava à frente da construção da casa. Foi construído os alicerces da casa. Tudo que nós tínhamos de arrecadação, de dinheiro, de
de ação entre amigos. Quando Eto e seus companheiros foram começar a construção da casa, acabou o dinheiro. E o Padre Jonas estava em convalescença de uma cirurgia no hospital em Lorena, na Santa Casa. Oi, padrinho. Nós viemos te visitar. Ô, minha filha, que bom. Sua bênção, padre. Deus abençoe. Que bom que vocês vieram. Como você está? Eu estou me recuperando devagarzinho. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha, padre, na verdade, todo mundo está aqui hoje para conversar sobre um assunto muito sério. O dinheiro que foi arrecadado deu somente para fazer o alicerce da casa de Queluz. E a conclusão que a gente chegou é que nós vamos precisar parar a construção. Não. Padre? De jeito nenhum. Mas, padre, Não vamos parar. Não podemos. a construção não pode continuar. Nós não temos de onde tirar esse dinheiro. Isso tem que parar agora. Meu filho, veja, uma obra de Deus, quando para, não recomeça mais. Eto, isso é loucura. Esse padre está ficando louco. Nós não temos como assumir essa dívida. Eu não vou assumir essa dívida como tesoureiro da associação. Se isso acontecer, eu me demito agora. Padre, Fala. então eu vou assumir essa responsabilidade. Filho, Deus te abençoe. É assim mesmo. Nós precisamos continuar. Deus te abençoe. Nós ficamos todos calados e nunca mais o Eto, que é o empreendedor e o administrador, a serviço desta missão de evangelizar ao lado do Padre Jonas, nunca mais parou. Porque uma obra de Deus não se para, porque se ela para, ela estaciona. Se ela é de Deus, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia nunca faltará. Em 77, ele fez o apelo na festa de Cristo Rei, em novembro. Naquela tarde eu viajei de Lorena para Queluz de trem. Era uma viagem até muito confortável, eu vim no trem de aço. E durante aquela viagem Deus me convenceu. Naquele dia eu precisava fazer o desafio aos jovens, quem queria deixar a sua casa, seus estudos, seus trabalhos, para virmos viver em comunidade. Era uma coisa tão absurda que eu disse para Deus: bom, eu vou fazer o desafio, eu vou fazer o convite. Mas o senhor vai ver que ninguém vai aceitar. Porque na minha cabeça aquilo era realmente um absurdo. Mas havia tanta insistência de Deus no tempo daquela viagem, uma viagem rápida, meia hora. Mas Deus realmente trabalhou em mim. Naquela noite, eu fiz a primeira palestra sobre o senhorio de Jesus. E terminada a palestra, nós estávamos orando. E naquela hora eu vi, é agora. Eu tenho que ser fiel àquilo que Deus colocou para mim. Eu me lembro que eu estava justamente nessa posição, na sala de palestras, a sala cheia de jovens, e eu lancei o desafio. Quem de vocês está disposto a deixar a sua casa, sua família, seus estudos, até mesmo o seu namoro, para virmos viver em comunidade? Quem está disposto, levante a mão. Uma turma enorme levantou a mão. Disse: abaixa a mão. Vocês não entenderam nada.
eu carreguei as tintas, explicando que era preciso deixar a casa, era preciso deixar o próprio trabalho, os próprios estudos. Se estava namorando, ia ter que deixar o namoro. E falei que nós íamos viver juntos em comunidade. E por fim eu repeti: quem está disposto? Senhor, eu não me arrependi de ter deixado meus pais, meu trabalho, meus anseios até de trabalhar com os pobres, os mais carentes, como assistente social. Porque eu não fiz a minha vontade. Mas Jesus, eu posso dizer hoje que eu fiz a sua santa vontade. E aí, com certeza, o Padre Jonas percebeu que entre aqueles jovens haviam aqueles que estavam preparados para uma experiência de viver juntos, isto é, de comunidade. Porque ele já nos falava há muito tempo da experiência de comunidade. Ele nos falava da importância de vivermos como os primeiros cristãos, de termos tudo em comum. Foi numa fazenda dos Ferreiras, em Lorena, fevereiro de 78, nós iniciamos esta linda experiência. Começamos a comunidade Canção Nova. A comunidade, ela deu-se início em Lorena mesmo, porque nós tínhamos como bispo Dom João Hipólito de Moraes, que nos acolheu dizendo o seguinte: fiquem bem pertinho de mim, porque essa experiência é muito nova. As pessoas, elas não vão compreender, homens, rapazes, moças, vivendo juntos, com um padre, com algumas religiosas para evangelizar. Então fique aqui bem junto de mim, porque o nosso desejo, o nosso anseio era fazermos um projeto de evangelização na Serra da Bocaina. Nós íamos morar na Fazenda das Águas Vivas, na região de Areias e Arapeí. Chegamos até levar nossos pais para conhecer esta fazenda, mas o nosso bispo disse: não, fiquem perto de mim. Então, Padre Jonas, eu chamei o senhor aqui para saber dessa experiência. É Canção Nova que se chama? Isso, Dom João. Canção Nova, é assim que nós chamamos. Então me conte um pouco como que tudo está acontecendo. Veja, a Associação Canção Nova já existe desde 1974. Foi o seu antecessor, Dom Antônio, que nos orientou. Disso tudo eu sei. Mas como homens, mulheres, religiosas, o senhor, todos morando junto em Queluz? Sim, Dom João, nós queríamos fazer essa experiência de vida comunitária, assim como os primeiros cristãos. Padre Jonas, o Dom Antônio confiava muito no senhor. Eu também confio, mas eu gostaria muito que vocês estivessem aqui pertinho de mim. A Cúria, a Mitra Diocesana, nós temos uma casa na Rua Dom Bosco, número 95. O senhor podia vir morar com os jovens aqui, mas do meu lado, para eu acompanhar. Continue fazendo os encontros nessa casa de Queluz, que é uma casa de retiro, mas eu quero vocês bem pertinho de mim. Sim, Dom João, faremos assim como o senhor está falando.
Eu quero abençoar o senhor, Padre Jonas, e abençoar também a Canção Nova. Que Deus possa mesmo derramar graça para esse novo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, os inícios da comunidade, eu posso dizer assim, que foram muito duros, especialmente pela incompreensão do povo. Porque, como eu já disse, o Padre Jonas, um padre jovem, com 3 religiosas, porque haviam 3 religiosas no grupo, salesianas, mais jovens, moças e rapazes, o povo não entendia. O que ia acontecer com aquela comunidade? O que acontecia ali dentro? Era a grande pergunta. Ficamos ali, na Rua Dom Bosco, 1 ano e meio, quando em 1979, no segundo semestre, Dom João nos liberou para irmos para Queluz. Tudo nós tínhamos assim um ardor de jovens. Então, para o jovem, embora que as dificuldades existam, mas para jovem nada é difícil. Como é bom, como é agradável viverem os irmãos em unidade. Meus filhos, vamos abrir os nossos corações, vamos apresentar a Deus as nossas necessidades, vamos louvá-lo de todo o coração. Senhor, eu quero te louvar pela sua bondade, pela sua alegria que se estende no dia de hoje sobre nós. Muito obrigado, Senhor. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia que nós temos de vida e abençoe cada dia mais os nossos irmãos e irmãs de comunidade. Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo seu cuidado, pelo seu amor misericordioso que se derrama sobre nós nesse dia. Quero te bendizer, Jesus, por todas as maravilhas que realizas em nossas vidas. Ah, Jesus, eu queria tanto comer um peixe. Meus filhos, vamos levantar, vamos cantar uma música em louvor a Deus. Louvado seja o meu Senhor, louvado. Viver da providência, acreditar que Deus tem cuidado de nós, que não desampara quem entrega a sua vida. Providência que não é falta de planejamento, mas acima da organização produz o que nem se podia imaginar. Alcança mais, pois não se espera ter para se fazer. Um andar constantemente numa corda bamba, buscando equilíbrio na fé. Hoje a corda está posta mais alta, com mais necessidades, mas porque se treinou com coisas simples, com o peixe, as frutas, os materiais de higiene, o pó de café, o pó de cevada, o bolinho de arroz. Da pobreza evangélica, aprendemos que nossa segurança é Ele, Deus proverá. Da mesma forma, o relacionamento entre os membros da comunidade também foi um grande desafio, porque nós não nos conhecíamos, éramos jovens de vários lugares da região e com isso temperamentos diferentes, origens diferentes, poder aquisitivo diferentes, mas foi esse desafio que nos levava especialmente à experiência do perdão, da graça de resolvermos as coisas na hora que os problemas apareciam. No dia a dia, as diferenças vão aparecendo. Desencontros, maus entendidos podem minar qualquer relacionamento. Não se ponha o sol sobre o seu ressentimento. Como a alimentação ou o banho diário, o perdão quer ser imediato. Não pode ficar para amanhã. Amanhã ele fica mais difícil e o desentendimento torna-se maior. O trator que vira, a rádio que sai do ar, a campanha que não fecha, a falta do necessário como sinal de que precisamos perdoar. Não dá para viver de aparências. Logo uma lição é aprendida.
reconciliação e providência caminham juntas. A reunião das pessoas, a vida em comunidade, estava em função de algo que Deus tinha para nós, de um projeto, algo divino devia surgir daí. E isto nos punha sempre a perguntar: Senhor, o que vai ser de nós? O que o Senhor quer de nós? Para onde nós vamos? Qual é a nossa missão? Percebemos que a nossa reunião, o viver juntos, era em função de algo maior. Então isso nos deu incentivo, encorajamento e começamos, com a ajuda do Padre Jonas, a ir percebendo os sinais, a estar atento aos sinais que Deus ia nos dar, através da palavra de Deus, através das profecias que vinham nas nossas reuniões em comum, nos nossos momentos fortes de oração, através de pessoas que nos visitavam, que traziam uma palavra de sabedoria. E isso foi se dando também com coisas que para nós eram extraordinárias. Meus filhos, minhas filhas, vamos oferecer os nossos corações e as nossas vidas para que a vontade de Deus se realize em nós. Vamos dar início ao ofertório. Dom Cipriano, seja bem-vindo. Eu cheguei na hora certa. Eu trouxe esse gravador profissional que quero ofertar também. Um gravador de rolo, que todas as vezes que eu vou usar, sinto que Deus me dizer: não é para você, mas para a Canção Nova. Se é a vontade de Deus, Ele vai nos mostrar para o que Ele quer usar. Muito obrigado. Assim seja. E nós não percebíamos para que um gravador de rolo, nós não entendíamos nem do que se tratava aquele equipamento. Mas foi ali já o sinal de Deus para nós. Algo Deus falava. E como gravador de rolo, nós ganhamos do Padre Eduardo um duplicador de cassetes. Nós começamos a ficar atentos a esses sinais. E o Padre Jonas disse para os jovens: olha, nós temos que colocar em ação, não podemos deixar parado aqui. As coisas de Deus não podem ficar paradas. Abrimos a Bíblia e aqui saiu o texto dos heróis da Bíblia, justamente falando do pequeno Davi, que venceu o gigante Golias, porque foi obediente a Deus, com as suas pedrinhas. Nós pensamos, todo esse trabalho de duplicação de fitas, todo esse trabalho de levar a palavra de Deus com discos, aí já começamos a sonhar. Nem imaginávamos, naquela época não havia CD, e nem pensávamos ainda em livros, em literatura escrita. Pois é, nós consagramos a Deus com o nome de Davi. E percebemos que a nossa missão estava em algo direcionado com esta iniciativa, tanto do Dom Cipriano como do Padre Eduardo. E aí Deus começou a manifestar-se no nosso meio, quando apareceu a oportunidade dos programas de rádio. Nos foi oferecido e nós fomos atrás, mais do que foi nos oferecido, nós fomos atrás de programas de rádio para evangelizar. Bom dia, meu filho, minha filha, que está nos ouvindo agora. Mais um programa Estou no Meio de Vós. Chegou o momento de meditarmos juntos a palavra de Deus. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Para isto, nós
com certeza no coração de Deus, não podíamos ficar apenas com um programa de rádio ou 2 programas de rádio. Deus suscitou de primeira mão uma rádio. A Rádio de Cachoeira Paulista, do Grupo Bandeirantes, que no início foi pequenininha. Eu me lembro quando o Padre Jonas começou a dizer a nós da comunidade que nós íamos ter uma rádio. Meus filhos, tenho uma boa notícia a lhes dar. Conseguimos a nossa rádio em Cachoeira Paulista. Somente que é preciso que algum de vocês vá trabalhar lá. Eu posso, Padre. Eu estou disposta. Pode contar comigo. Graças a Deus, minha filha. Deus lhe abençoe. Nós nos assustamos demais. Imagina, um grupo de jovens vivendo juntos em Queluz e de repente a ideia de uma rádio numa outra cidade, como seria? Me recordo que eu era a mais velha do grupo, né, como jovem, e todos vinham a mim dizendo, mas como vai ser? A nossa comunidade vai perecer, nós não temos como ir para Cachoeira Paulista, somos muito poucos. Foi uma crise que nós vivemos, foi um momento chave para nós. Mas o Padre Jonas, ele tinha no coração a firmeza de que nós devíamos dar esse passo. A rádio era pequenininha. Anos depois é que ela, graças a Deus, adquiriu hoje a potência que tem. Mas era muito pequenininha. A sua extensão era no máximo de 15, 30 quilômetros. Muito pequena. Mas foi ali o grande laboratório de Deus para nós que iniciávamos nos meios de comunicação. Tivemos que ir para frente dos microfones, tivemos que ir evangelizar por esse meio que é a Rádio do Senhor, como nós a chamamos, a Rádio do Senhor. Ali fomos adestrados. Eu me recordo aqui e tenho que trazer a lembrança de uma pessoa muito especial, a Isabel Cortez, que foi a grande desbravadora da rádio na época. Com a Rádio do Senhor, nós começamos a ter audiência. Por quê? Porque o povo recebia Cristo em suas casas. A mensagem da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo chegava aos lares aqui na nossa região. E da nossa região, nós fomos para mais longe. Padre, meu filho, sente. O senhor soube que o governo está dando umas concessões para rádios de ondas curtas e tropicais? É mesmo, é? Onde nós podemos chegar com essas ondas? Aí que tá o problema. Ó, e ninguém tá querendo pegar esse negócio aí. Porque ninguém sabe até onde vai e quem vai poder sintonizar. Veja, Hector, deixa eu dizer. O importante é que o Evangelho seja anunciado. Não importa aonde chegar. O importante é que o Evangelho seja anunciado. A rádio cresceu, tivemos as ondas médias, depois aumentadas, as ondas curtas, a onda tropical. Olha aqui, Elzinha, uma carta da Bahia. Da Bahia? Peraí, tem de outros lugares também. Mato Grosso, Minas Gerais. Será que o Brasil todo vai escrever? Vou contar para o padre. Minha Nossa Senhora! E que maravilha que foi nós recebermos a primeira carta da onda tropical. As primeiras cartas das ondas curtas para a Bahia fora, tropical para Goiás, para o Mato Grosso. E que beleza no Nordeste, porque as ondas curtas e a tropical
elas estão aí, nós não podemos imaginar onde são sintonizadas. E o povo começou a aderir a esta maravilhosa missão. E hoje, graças a Deus, somos mais de 20 rádios por esse Brasil afora, inclusive uma em Portugal, em Fátima, graças a essa pequena rádio de Cachoeira Paulista e esse grande apelo da igreja evangelizar pelos meios de comunicação. Na comunidade, naqueles primeiros anos, algo de importante, muito importante aconteceu. Foi de nós percebermos o relacionamento masculino e feminino. A ousadia daquele padre salesiano que acreditou nos jovens. Sua confiança gerou para a igreja um maravilhoso testemunho da sadia convivência. Um desafio vivido com simplicidade e que mostrou ser possível uma amizade saudável entre homens e mulheres. Mas que um é importante para o outro na formação, na afetividade, na maturidade, no crescimento humano. Monsenhor Jonas Abib teve muita coragem de seguir esse chamado, coragem que gerou uma canção nova, um vigoroso sinal para o mundo. E aí haviam as Eucaristias, pela manhã nós tínhamos as Eucaristias, o estudo da Palavra de Deus. A nossa vida ela ia se estruturando também com as nossas regras. Não foram regras que foram escritas. Padre Jonas Abib não escreveu regras para a comunidade Canção Nova, mas as nossas regras elas foram surgindo espontaneamente. Maria, sempre presente na Canção Nova. A Canção Nova tem um sobrenome, Casa de Maria. Não é só uma denominação da primeira sede na cidade de Queluz, no estado de São Paulo, mas uma característica de raça. A Canção Nova é da linhagem de Maria. A Canção Nova a tem como mãe e educadora. Cultiva sua presença, sempre discreta, mas real. Atuando em nosso favor, Maria vem agindo com seu jeito e sempre na hora certa. Esse relacionamento cresce na Canção Nova, a cada momento e especialmente no texto diário. A ponto de, como Dom Bosco, nós podemos dizer, foi ela quem tudo fez. Convém que Cristo cresça e eu diminua. Obediência é estar sob uma missão, empenhado 100% numa causa, totalmente livre para o serviço do Evangelho. Cristo é o modelo de obediência. É a Ele quem a Canção Nova deve seguir. Também no caminho da cruz, na humilhação, no sofrimento, na renúncia de si próprio. Obedecer a Deus é coerente, duro, difícil mesmo. É obedecer na pessoa do outro, na autoridade constituída. É suado. Obedecer quando não se concorda ou nem mesmo se compreende ou não aceita. Aí, inspira-nos fortemente o jeito de Maria. Faça-se em mim a sua santa vontade. Eis aqui a escrava do Senhor. A Canção Nova vive a espiritualidade do trabalho santificado, da oração ao ritmo da vida. Oração simples, direta, espontânea, de todos os momentos. A oração da busca dos meios, nos estudos da Palavra de Deus, no texto, no momento da misericórdia, na oração carismática, a espiritualidade dos tempos fortes, da Eucaristia diária, dos retiros de tempo em tempo.
Precisamos ser homens e mulheres de Deus a todo tempo. E enquanto nós trabalhávamos com o povo em missão, em oração, em experiências de oração, aprofundamentos, nós dávamos início, até sem perceber, a evangelização através dos meios de comunicação, como a igreja solicitou que todos os fiéis se abrissem à graça dos meios de comunicação. Mas não parou aí. Nós tivemos em Cruzeiro, como nós tínhamos todos os anos, um rebanhão, onde, como os nossos acampamentos, no carnaval vinham pessoas de todos os lugares, das vizinhanças e até de grandes distâncias. E foi colocado como motivação um grande painel, onde Cristo estava em evidência e várias imagens de Cristo com uma antena no final deste painel. E uma antena imensa. E qual foi a surpresa? Que aquela antena não era uma antena de rádio. Padre Jonas percebeu que não era uma antena de rádio, mas era antena de televisão. E aquilo ficou no coração do Padre Jonas, no silêncio do seu coração. Como Maria guardava todas as coisas no coração, não é mesmo? Ele também guardou isso. Meses depois, nós recebemos da FUN TV do Rio de Janeiro uma proposta se a Canção Nova não queria ser uma retransmissora da FUN TV do Rio de Janeiro. E nós acolhemos essa proposta. Nos tornamos uma retransmissora da FUN TV, transmitindo apenas aqui para Cachoeira Paulista. Mas só que Deus, Ele deu essa retransmissora como um sinal para nós e ao mesmo tempo, quem sabe até pensando assim, vamos ver se eles têm coragem de ir em frente. Iniciamos gravando programas de televisão para outras emissoras. Somente que o Senhor, vendo o nosso esforço, o nosso ardor, o nosso desejo de obedecer à igreja nesse grande apelo de evangelizar sobre os telhados, surgiu para nós a oportunidade de irmos para o satélite. Dom Lessa, arcebispo de Aracaju, ligou ao Padre Jonas, dizendo que em Aracaju havia uma geradora de televisão para ser vendida. E que ele pensou na Canção Nova. O Padre Jonas respondeu para ele, querer eu quero, mas nós não temos dinheiro. E ele respondeu ao Padre Jonas, Padre Jonas, a Canção Nova não tem, mas o Pai do Céu tem. E com isto, com a colaboração e encorajamento do Frei Hans, de Dom Mário, Dom Lessa, um grupo inteiro de pessoas encorajando, nós levamos essa proposta para o povo de Deus e a proposta foi aceita. Eu quero agradecer muito ao Monsenhor Carvalho, que acreditou em nós sem nos conhecer. Porque se fosse um amigo, tudo bem, mas não conhecia a Canção Nova. E ele investiu em uma obra de igreja porque seu coração foi generoso para isso. Deus lhe pague, Monsenhor Carvalho. E com a geradora de Aracaju, adquirida, com prestações que para nós eram dificílimas a todo mês, os associados começaram a vir e essa grande família Canção Nova que somos hoje reconheceu a importância de ter em suas casas a palavra de Deus, o Evangelho, sem propagandas comerciais. Nós adquirimos a geradora, nós pagamos a geradora de Aracaju
E continuamos a crescer, a empreender em retransmissoras, em TVs a cabos, que é o que nós temos hoje. Naquele tempo, em 1977, quando o Padre Jonas fez o apelo, em 78, quando nós começamos, nunca podia imaginar que um dia haveria uma tal de internet. Havia o rádio, havia a televisão, mas não a internet. E quando veio a internet, como João Paulo II, quando ele diz que a internet precisa estar a serviço de nosso Senhor Jesus Cristo, a Canção Nova entrou também nesse grande empreendimento e desafio. Hoje, não só o portal, mas a Web TV. Estão aí os celulares. Quem diria que um dia alguém podia ligar através do seu celular para pedir oração, como nós estamos vendo nos nossos programas atuais? Não sei o que virá no futuro. Futuro a Deus pertence. Mas Deus dando a inteligência ao ser humano para inventar novos meios de comunicação, a Canção Nova vai seguindo as inspirações de Deus naquilo que a humanidade, os cientistas descobrirem para fazer este mundo melhor. Como nós dizemos, homens novos para um mundo novo, preparando a grande expectativa da segunda vinda de Jesus, o seu retorno glorioso. Me comunicando assim com você da nossa história, eu percebo tantas informações aqui dentro, tantas lembranças, que eu não consigo passar 1% de tudo que eu vivi nesses 30 anos. E muitas coisas que eu não lembro, que estão no meu inconsciente. De belo, de cruz, de dor, de alegria, de expectativa, dos sentimentos próprios de um ser humano. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, o que é 30 anos na história da igreja? Ou indo um pouco mais, o que é 30 anos na história da salvação, desde Abraão? É insignificante. É preciso continuar. É preciso dar a vida. E eu digo assim, resumindo, nós estamos apenas no início. 30 anos é a idade da maturidade. Que nós possamos ter esta maturidade de igreja para seguir em frente. E aquelas vocações que hão de vir, que possam ser mais ardorosas e mais cheias do Espírito Santo de Deus, para que realmente, através da Canção Nova, seja uma contribuição na igreja para que realmente Pentecostes aconteça sobre toda a face da terra. Porque ela, inflamada do Espírito Santo, desse Espírito de Pentecostes, inflamada da espiritualidade da renovação carismática, ela possa dar ao mundo esta certeza de que Cristo é ressuscitado e de que a força do Espírito Santo está a favor de todas as pessoas e que pelo poder de Deus todas as coisas se transformarão. Pensando na comunidade, eu tenho um grande amor pela comunidade. Às vezes eu fico pensando assim, se eu tivesse tempo para me dar a cada membro da comunidade, mas a nossa vida se desgasta na entrega a Cristo Jesus de cada dia. Assim como eu levanto todos os dias cedinho, já para me preparar
para me dar inteira na missão. Cada um de nós é assim, sem exceção. Hoje somos 300, 400, 500, 1000. Eu posso dizer que somos muito mais, porque hoje a família Canção Nova não se restringe à comunidade de vida ou à comunidade de aliança. Nós não somos um movimento, nós somos uma grande família. Essas minhas últimas palavras ficam para esses que dão a vida. Você que dá a vida. É muito difícil dar a vida, porque há dias e momentos que nós sentimos o nosso coração rasgar, sangrar, a ponto da gente dizer: eu não aguento mais, não dá para seguir em frente. Mas a ação de Deus em nós não nos permite recuar. Embora o nosso humano quisesse recuar, o Espírito nos empurra, nos lança para frente. E como águias, nós buscamos as alturas. O que nos vale é a nossa espiritualidade. O que nos vale é o nosso relacionamento com Deus. O que nos vale é a graça de estarmos em comunhão uns com os outros. O que nos vale é a certeza de que Nossa Senhora, com o seu sim, é um exemplo para nós como mãe, de que para Deus nada é impossível. Eu dou a você, meu querido da comunidade, membro da comunidade Canção Nova, a maior homenagem que eu gostaria de fazer a alguém. Eu dou a você, desta grande família Canção Nova, espalhada por todo mundo, a minha homenagem, a minha gratidão. Porque se não fosse você e nós juntos, nós não estaríamos hoje louvando e glorificando a Deus por uma canção nova na vida de tantas pessoas. E não é à toa que nós dois estamos aqui nesse momento, para que a comunidade veja em nós essa expectativa de esperança, de novidade de vida, de cantar a vida com 30 anos na expectativa do que o Senhor sempre nos preparou, o Senhor Padre Jones, novos céus e uma nova terra. Exatamente. Homens novos para um mundo novo. O diabo quer que a gente fique no realismo dele, mas ele mesmo é obrigado a confessar que o realismo é o eterno, é o que não se vê, é o que vai além. Não é? Então eu não sou um visionário, eu sou um realista. Porque eu sou um realista, nós estamos dando esse espaço, embora os outros nos chamem de visionários. E que vale a pena sonhar. Vale. Sonhar os sonhos de Deus é muito mais do que ser visionário. Quando buscamos as coisas do alto, vale a pena sonhar. Amém. Porque nos sonhos está a plena realização do projeto de Deus e da vontade de Deus para nós e para a humanidade. Eu busco um mundo de luz, procuro a pátria do